Para 2026, eu acho que a maneira como o Bahia vai encarar essa competição vai depender muito de como é que ela vai se portar em relação ao calendário. Sabe que 2026 é um ano complicado em relação ao calendário do futebol brasileiro, né? Parece que o Sami Chaud ele tem tido boas intenções em relação a algumas coisas. A gente até discute aqui, né? Principalmente eu, você, Maestro Minhoca, quando a gente fala muito sobre essa questão de como, por exemplo, a divulgação antecipada de datas de jogos em calendário esse ano já começou a aparecer. Eu faço o voto de que 2026 a CBF evolua também nesse sentido de organização do calendário do futebol, para que a Copa do Nordeste ela não seja tão tratada de maneira tão secundarizada como pareceu ser esse ano. Então, tudo vai depender de como é que vai ser. Se a Copa do Nordeste será uma competição de primeiro semestre, de primeiro quadrimestre, eu diria até, eu acho que todos os times, e o Bahia incluído, tendem a levar a competição como prioridade, né? Porque acaba sendo a principal competição para os clubes que a disputam ali no início do ano, uma competição que dá para você até preparar-se melhor, medir forças para o Campeonato Brasileiro. Agora, se ela escoar durante o ano, aí invariavelmente o Bahia e todos os outros clubes acabam olhando com atenção um pouco dividida e isso acaba sendo ruim para a própria competição, inclusive. Então, a seriedade vai depender muito de como é que a CBF vai dar seriedade à Copa do Nordeste no calendário para mim. Esse ponto que a Ravel trouxe já é o início desse bloco aqui da Copa, sobre a Copa do Nordeste de 26, porque tende a ser uma competição muito diferente. Ela deve permanecer no calendário, não há ainda qualquer fala, qualquer sinalização de que ela não continuará, mas dificilmente ela será no modelo desse ano. Lembrando que o modelo desse ano já foi diferente, ele teve uma rodada a menos, cortaram a data. Até ano passado eram 8 rodadas a primeira fase, com um grupo enfrentando o outro. E pela falta de datas, aí mudaram para que os times se enfrentassem dentro do mesmo grupo. Aí não teve clássico. A Copa dos Clássicos não teve clássico, não teve Bavi, não teve Clássico Rei, não teve Clássico Pernambucano. Então, no fim das contas, a Copa dos Clássicos, um bordão criado aqui, para esse cidadão aqui, ela acabou, para tirar uma data, ela acabou dando uma facada na lógica da competição, de toda rodada ter um grande jogo. Então, assim, nesse momento não há indícios assim, sobre o formato, sobre o número de datas. Assim, o que já foi dito é que os estaduais caíram para 11 datas, serão muito mais curtos, ainda que os estaduais do Nordeste tenham aquela diferença, porque tem a Copa do Nordeste paralelamente, mas o Sami Chaud, o presidente da CBF, deve diminuir, isso acho que em um mês, no máximo 60 dias, 1 ou 2 meses no máximo, acho que sai esse calendário. 2 meses não, acho que um mês no máximo. E a gente vai tirar essa dúvida, porque a Copa do Nordeste, eu acho que ela pode estar caminhando, é apenas um achômetro assim, para mata-mata. Detalhe, formato que já aconteceu. Ou grupos ainda menores do que a gente viu esse ano. Eu acho, assim, me surpreenderá. O Bahia foi campeão fazendo 11 partidas, com 9 vitórias, um empate, apenas uma derrota, que foi aquele jogo do Sub-20. Ainda que ninguém tenha falado do regulamento, mas a forma como o calendário brasileiro está sendo feito e os problemas que o calendário tem acontecido nos últimos anos, eu acho que está começando a ficar difícil de acreditar que deixem 11 datas para a Copa do Nordeste. E assim, é uma pena, na verdade, isso acontecer. Porque a gente está falando de um torneio que esse ano pagou, pela primeira vez, pagou mais de 50 milhões de reais de cotas. Nem o estadual, juntando todas as cotas, não paga 5, ou paga 5 no máximo, 4, juntando tudo. Até o custeio. Só de cota, a Copa do Nordeste pagou 5 milhões. É muito? Não, não é não. Porque paga para 28 clubes, mas é mais do que qualquer estadual. Ou seja, na dividida, o Bahia ganha 850, 900 mil reais para o Campeonato Baiano e ganhou 7 milhões pela Copa do Nordeste. O Bahia ele terminou a Copa do Nordeste juntando cota da fase de grupos, quartas de final, semifinal e o título, que foi 2 milhões e 200 mil reais. O Bahia terminou com 7 milhões e 40 mil reais. Foi o maior apurado da história de um campeão na Copa do Nordeste, que sempre foi aumentando, né? Aí quando chegou os 2 anos da pandemia, com corte dos investimentos, aí essa premiação caiu. Na hora que a pandemia acabou, de 2022 para cá, essa cota voltou a subir, e aí o Bahia recebeu isso, tendo ainda o diferencial que teve uma média de público de 31 mil torcedores, 31 mil pagantes. 31.714 pagantes foi a média do Bahia na Copa do Nordeste, e teve de renda bruta 6 milhões e 800 mil reais. Ou seja, juntando renda bruta e cota, o Bahia ele faturou 13 milhões e 862 mil reais na Copa do Nordeste. Assim, é incomparável com o que ele pode fazer no Campeonato Baiano. Então, a gente não pode dizer
esse valor é um valor pequeno para a escala do City, provavelmente. Mas se tudo for a escala do City, o Bahia só joga o Campeonato Brasileiro também. Assim, então a lógica não pode ser essa. A lógica é o Bahia, ele está dentro do Campeonato Baiano, está dentro da Copa do Nordeste, dentro de outras competições, e assim, dentro dessa lógica, ele faturou 3 milhões numa disputa, ou seja, 3 milhões significa que o faturamento médio do Bahia foi superior a 1 milhão por jogo, pô. E o Bahia fez 11 jogos. 13 milhões por 11 jogos. Então, assim, a Copa do Nordeste, eu acho que ela tem sua viabilidade, mas nesse momento, já teve a mudança desse ano e está começando a ficar difícil imaginar a manutenção de grupos. Não sei se vão fazer grupos de 4 jogos, se apenas joga 3 na primeira fase, ou já começa mata-mata. Por mim, o meu sonho é que fosse 2001 e 2002, turno único, meu amigo. 15 rodadas de Copa do Nordeste. Era ótimo. Mas não vai ser, não. Como é que vocês enxergam? Inclusive as melhores edições da competição. As melhores edições da competição, sem dúvida, para mim. E só antes de passar a palavra para vocês, até para não ter que ir e voltar desse negócio novo de cotas, eu disse que o Bahia ganhou 740 mil. O segundo que faturou mais não foi o Confiança, foi o Ceará, com 4 milhões e 840 mil, porque o Ceará ganhou mais do que o Confiança na primeira fase. Aí, no caso, a diferença de cota na primeira fase faz diferença. Aí, em terceiro lugar, veio o Confiança, com 4 milhões e 820 mil, 20 mil reais a menos. E depois vem Fortaleza Sport, cada um ganhou 4 milhões e 70 mil. Depois o CSA, que foi até a semifinal, ganhou 3 milhões e 960 mil. O Vitória, que parou nas quartas, 3 milhões e 190 mil. CRB e Sampaio Corrêa, que ficaram na fase de grupos, 2 milhões e 640 mil. O Ferroviário, que chegou às quartas de final, 2 milhões e 630 mil. Altos do Piauí e Náutico, que caíram na fase de grupos, 2 milhões e 80 mil para cada um. E com 1 milhão e 320 mil reais, caído na fase de grupos, América de Natal, Juazeirense, Motoclube Souza. E ainda tem outros 12 times que caíram na preliminar, né? Asa, Botafogo da Paraíba, Maracanã em 13, caíram na segunda rodada, 198 mil reais. E ABC, Barcelona de Ilhéus, Fluminense do Piauí, Maranhão, Retrô, Santa Cruz de Natal, Santa Cruz do Recife e Sergipe, que caíram logo no primeiro jogo, 132 mil para cada um. Então a distribuição foi de 132 mil até 7 milhões e 40 mil reais. Segundo Evandro Carvalho, que é o presidente da Federação Pernambucana, não vai ter mais... Segundo Evandro, né? Não vai ter mais preliminar. Ou seja, a Copa do Nordeste esse ano tem 28 clubes, com a fase principal largando com 16. A tendência é que largar com 16 ou uma fase principal espalhada de grupos com 20, não sei, mas não deve ter mais preliminar. Pegando só esse elemento, como é que vocês enxergam, aí, Cardoso, começando por você, Cardoso, a Copa do Nordeste, falando agora do torneio especificamente, em relação a 2026? Eu fico muito preocupado com a continuidade, porque hoje essa temporada eu já senti uma perda grande quando ela mexe naquela característica que era muito bacana dos clássicos. Quando também tem a perda com o calendário, né? Aquela coisa incerta. Não achei legal as inscrições acabarem tão cedo em relação às fases decisivas. E eu não sei, o discurso do Chaldi está legal, de forma geral, né? Mas a discussão é uma coisa, a prática é outra. Eu tenho uma pulga atrás da orelha ali para saber exatamente o que é que ele está pretendendo. Não é simples você mexer em estadual. E quando você bota a Copa do Nordeste, você estressa muito os clubes de primeira prateleira do futebol nordestino. E eu estou falando tudo isso o seguinte, eu sou totalmente favorável à manutenção. Para mim é inegociável. Mas é preciso que ela seja encaixada de maneira mais confortável para que ela não seja observada como um problema também por clubes que acabam se beneficiando dela. Não pode acabar em setembro, pô. Não pode, pô. Você tem que acabar antes. Tem que acabar esse negócio logo. E você dá um tiro curto ali, joga no final de semana, e os estaduais você enxuga ainda mais, sabe? Porque quando o estadual chega na reta final, tem clássico decisivo, beleza, é legal, mas antes é uma coisa enfadonha. Então, essa conta precisa ser feita. Eu acho que o estadual precisa sobreviver, o estadual precisa dar espaço para clube menor. Não sou contra o estadual, mas você precisa conformar melhor as exigências e as necessidades de cada clube e cada porte. E a Copa do Nordeste ela é fundamental para o futebol da região. Assim. Eu não consigo imaginar calendário sem Copa do Nordeste, mas também não imagino que a Copa do Nordeste, tratada como foi esse ano, ela vai ter vida longa, não. Ela foi sucateada nos últimos anos. A gente está falando desse ano porque esse ano realmente chamou a atenção, assim, além da conta, mas ela vinha sendo, mesmo repetindo,
mesmo sendo um torneio que pagou 51 milhões de reais esse ano. A gente não dá para mim, é inaceitável alguém chegar e dizer, não tem ano que vem um torneio que dá 51 milhões de reais, mas tem um que dá 4. Assim, não faz sentido. Tem que ter um jeito nisso. Ravel. Para mim é um torneio que, embora tenha passado ali, né, está acontecendo ininterruptamente desde 2013, eu diria que os anos principalmente ali de 15 até 18, mais ou menos, ali, eu acho que a Copa do Nordeste viveu um processo muito, muito interessante de valorização, principalmente na época ali das transmissões do esporte interativo, era um momento muito interessante da competição. Eu acho que os caras conseguiam fazer, valorizando o regionalismo, como em nenhum outro momento da competição. Mas mesmo nesse recorte da história, eu acho que a Copa do Nordeste ela nunca atingiu seu potencial pleno. Eu vejo uma competição como a Copa do Nordeste com uma capacidade de mobilização que ainda não foi vista de fato. E esse ano tinha tudo para acontecer. A gente deixou de mencionar aqui, mas que é algo que é óbvio, que é importante. 25% dos times da Série A são da região, né? Os 5 times que jogaram a Copa, ou que jogam a Série A, jogaram a Copa do Nordeste, né? Então, assim, a gente tem, em termos de produto, um potencial gigantesco. Mas por todos os problemas que vocês já pontuaram bem aí, a Copa do Nordeste esse ano, ela não foi exatamente o que já foi um dia, né? Não apresentou evolução e ainda apresentou uma queda. E eu acho que esse é o principal ponto de preocupação, assim, porque se a gente vive um momento tão interessante na região em relação aos clubes dentro e fora de campo, por que não pegar isso e transformar num produto muito mais palatável, muito mais interessante, mesmo assim, sem prejuízo dos campeonatos estaduais, mas tentar adequar isso para um formato, um modelo que possa, de fato, trazer aí retorno econômico, mobilização das torcidas, interesse dos clubes, enfim. Eu vejo um potencial gigante assim da Copa do Nordeste, uma competição muito interessante, de uma região apaixonada por futebol, que de vez em quando provê algumas surpresas, né, como o título de Sampaio Corrêa de 18, a própria Confiança na final esse ano, desafiando as lógicas dos favoritos, né, principalmente o Vitória do outro lado da chave. E assim, a Copa do Nordeste ela não pode parar. Agora, resta saber o quanto de interesse vai ter nos agentes políticos que fazem o futebol, que fazem o calendário, para transformá-lo num produto que de fato venda bem como já vendeu em outros momentos, ou melhor até do que já foi, porque como eu disse, eu acho que a Copa do Nordeste tem potencial para ser um produto que ela ainda não foi e que pode ser, se bem tratada. Eu também acho que não bateu no teto ainda, no teto ainda não. E sobre isso, essa quantidade de times diferentes, é só dizer que a única vez que 2 anos seguidos um time ganhou foi o Bahia, 2001 e 2002. O Vitória, eu até brinquei, Vitória foi bicampeão em 2003 e 2010, mas tem 7 anos entre os títulos. Mas assim, 2 anos assim, só em 2001 e 2012. Desde então sempre vai mudando, ainda que tenha ficado restrito nos últimos anos, né? De 2019 para cá, é só Bahia, Ceará ou Fortaleza. Lembrando que não tem mais contrato de transmissão nesse momento. Acabou o do SBT, acabou o do Premiere há só 1 ano e o da ESPN também. Ou seja, todos os contratos agora, posso estar enganado, todos os contratos agora estão abertos à negociação para 26, isso deve fazer diferença também. Da Copa do Nordeste, ou seja, não tem data, não tem regulamento e ainda não tem contrato, não tem contrato de transmissão. Não tem lista de participantes. Se eu quiser fazer uma matéria agora, quem são os participantes da Copa do Nordeste? Não tem, porque a gente não sabe quantos clubes vão disputar. Então, assim, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo.